Esse aqui é o Hora 03 GT que está em destaque para você neste vídeo aqui do canal VE, para você conhecer os detalhes da linha 2025-2026 lançada neste ano, que tem algumas inovações aí, um pouco mais de tecnologia, cores diferentes. Você vai conhecer tudo a respeito deste carro incrível da GWM a partir de agora, mas antes já se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu e também compartilha esse vídeo para quem quer conhecer detalhes do Hora 03 GT 2026. Vamos lá! E a gente começa com as novidades estéticas aqui do Hora GT, porque é o que chama atenção logo de cara, né? Para começar, essa cor incrível aqui, o cinza Zenith, que foi oferecida numa versão especial, a GT Approved, e agora passa a integrar a paleta de cores oferecidas pela GWM para esse carro, né? Então essa cor que parece um cinza chumbo fosco assim, bem interessante, chama muito a atenção nas ruas e tá agora disponível logo de cara para você. Agora, a gente não tem como não falar aqui do Hora 03 GT sem mencionar os mínimos detalhes aqui desse design, né? Porque olha só que coisa mais incrível que é esse farol arredondado. Lembra muito aqueles carros antigos que privilegiavam o design. Isso chama muito a atenção no público feminino, especialmente. Mas claro que os homens também gostam bastante, mas as mulheres acho que talvez estejam mais contempladas com isso aqui, porque parece que dá até para ver, vamos supor aqui uns cílios aqui nos olhos do carro. E olha só que legal quando ele também faz aqui as luzes piscantes, né? Na hora de acontecer essa apresentação, esse design charmoso aqui do Hora 03, que tem, claro, esses detalhes que também são diferentes do Hora tradicional, o Hora Skin, que mostra justamente a questão de ser GT, né? Olha só o detalhe em vermelho aqui no friso, né? Para mostrar tudo isso aqui, como esse carro chama atenção e é bonito e tem até uma ondulação aqui, muito legal. Muito bonito. E as dimensões, hein? Será que teve algumas alterações em relação ao carro da versão anterior? Não tem, são as mesmas medidas e você pode conferir aí o tamanho completo desse carro. Olha só, são 4 metros e 25 centímetros de comprimento. O carro tem 1,84 m de largura e 1,60 m de altura, né? O entre-eixos está em 2,65 m, que também oferece um espaço bacana na parte interna. O vão livre do solo é que é bastante interessante, né? São 135 milímetros, ou seja, 13,5 centímetros do chão. E o porta-mala, vamos abrir aqui, são 228 litros. Nessa configuração, que agora tem o step, né? São 228 litros aqui. E se a gente rebater os bancos, ou seja, baixar esse banco para lá, aí aumenta essa capacidade para 858 litros. Um espaço interessante, não é que você vai fazer uma mudança com esse carro, mas para você fazer uma pequena viagem, levar algumas malas, é mais do que suficiente para você curtir direitinho esse carro. E olha essa roda aqui com aro 18, né? Super interessante, inclusive esse carro tem uma suspensão dianteira independente. O freio dianteiro também tem o disco ventilado, que é diferente do disco sólido da parte traseira do carro. Sabe como que eu sei tudo isso? Na verdade eu não decorei não, eu estou vendo aqui na ficha técnica do canal VE. Você já conhece essa ferramenta? O canal VE tem a ficha técnica para trazer todas as estatísticas de todos os carros aqui no mercado brasileiro, confere lá. E agora eu abri aqui o capô para a gente falar um pouco a respeito desse motor do Hora 03 GT, né? Que tem essa nomenclatura GT para ser uma coisa mais esportiva, mas na verdade ele tem o mesmo motor do Hora Skin, né? O que muda, claro, é a capacidade da bateria, como eu já falei, vou falar em detalhes daqui a pouco. Mas eu quero mostrar em detalhes para vocês aqui este motor de 171 cavalos de potência, são 250 Nm de torque imediato, que é aí o equivalente a 25,5 kgfm, para garantir essa aceleração de 0 a 100 em 8 segundos. Daqui a pouco nós vamos fazer um teste, inclusive, com essa aceleração, para você sentir aí a mesma emoção que a gente tem do lado de cá acelerando esse carro. E a questão da bateria, né, da recarga, que você consegue fazer essa recarga aqui do lado esquerdo, próximo ao motorista. Você consegue
na recarga em AC, a corrente alternada, e em corrente contínua. A questão é que o Hora 03 GT em corrente alternada consegue uma potência aí de 11 kW e em corrente contínua 67 kW para recarregar essa bateria de 63 kWh de capacidade. A GWM diz que de 30% a 80% você leva aí cerca de 40 minutos para fazer essa recarga aí, então, de 30% a 80% com essa capacidade aqui de recarga no motor do Hora 03 GT. Agora mostrando aqui essa parte mais interna do carro, né, para vocês terem noção também dos detalhes caprichados do acabamento, né? Olha só essa cor aqui mais avermelhada, né? Um tom de vinho que mistura bem com esse grafite aqui. Então, muito bonito, muito interessante. Inclusive o volante também é bastante comunicativo com o carro e o motorista, porque daí você não precisa simplesmente ficar mexendo lá, você pode mexer por aqui com todos os botões que você tem à disposição para fazer essa multimídia que é inteiriça, né, com o painel de instrumentos e também a parte de entretenimento de uma tela só e que tem uma boa visibilidade. Talvez nem tanto a própria visão do motorista aqui, por conta de ter o volante, acaba atrapalhando alguns dos botões, por exemplo, do Android Auto. Aqui eu tenho que deslocar a cabeça para poder ver, mas nada que comprometa também a dirigibilidade desse carro. Inclusive o cinto de segurança também puxa para o mesmo tom aqui desse acabamento do painel. Então, o carro bastante charmoso, né? Lembra que eu falei ali na frente sobre o charme desse carro? Está muito relacionado a isso. Essa parte aqui também, olha só, é um pouco mais baixa e você tem a facilidade para colocar um copo, uma garrafinha. Aqui você tem um porta-objetos. Aqui dentro também tem objetos, inclusive, ó, uma das nossas câmeras está aqui dentro para você levar o que você quiser. E esse setor aqui você pode colocar o seu celular para fazer o carregamento por indução. Então é um espaço também detalhado para que você tenha essa facilidade junto ao veículo. Aqui é o seletor de marchas e esse detalhe que para mim é o campeão aqui do Hora 03, né? Esses botões cromados que dão realmente todo o estilo, toda essa pegada estilosa, charmosa do carro para você fazer, por exemplo, o acionamento do ar-condicionado. E você pode, claro, alterar aqui em cima no painel. Aqui, por exemplo, o pisca-alerta. Esses botões são do desembaçador dianteiro, desembaçador traseiro. Então é muito legal, muito bonito esses detalhes aqui do Hora 03. Fora o estofado, né? O estofado vocês viram aí nas imagens. Uma coisa espetacular, o espaço interno muito bacana também. Tapeçaria sem igual, então é um carro que você vai se sentir muito confortável com ele em ação. E olha aqui também os detalhes interessantes a respeito dessa parte superior aqui do carro, né? Você tem as luzes de emergência, tem o teto e aqui olha só o detalhe, tem também o porta-óculos, né? Para você ter um conforto a mais aí no carro. Olha só que legal. Então você pode guardar simplesmente aqui e sair rodando. Mas eu falei do teto porque temos aqui essa cortina panorâmica para ver aí abrindo, e tem também a opção do teto panorâmico que ele abre até essa posição, né? Então você tem aí uma possibilidade de também curtir o ar fresco do dia na hora que estiver conduzindo o seu veículo. Muito legal, né? Muito interessante. Esse é o Hora 03 GT. E aí, você está gostando desse review aqui do canal VE? Deixa um comentário já. Se inscreve aí no canal se você ainda não se inscreveu, compartilha esse vídeo, melhor ainda está por vir, né? Porque nós vamos pegar agora esse carro para dar uma volta e você sentir junto conosco como é a sensação
de dirigir o Hora 03 pelas ruas, avenidas e estradas também, porque não? É possível viajar com os carros elétricos, claro que sim. Então, vamos dar uma volta, mas não se esquece de mandar uma mensagem aí pra gente, hein? Vamos lá! Bem, então agora a gente vai fazer o teste 0 a 100, eu vou até colocar aqui no modo Sport, são 4 mudanças, você viu aí até o som que faz, né? Pra gente pegar o 0 a 100 direitinho, o carro mostra 8.2 segundos para esse 0 a 100, vamos ver o que a gente consegue fazer. 3, 2, 1, vai! E olha só essa pressão, hein? Muito bom o arranque aí, ó, deu certo já. Muito legal esse arranque do Hora 03 GT, são 171 cavalos, um torque aí de 250 Nm. A montadora diz que são 8.2 segundos, né, para fazer essa aceleração de 0 a 100. A gente fez aí nesse tempo que você está vendo. O que você achou do nosso teste? Será que foi válido? Muito legal, hein? E a gente sente a pressão do carro logo de cara. Esse torque imediato é realmente uma coisa impressionante que só os carros elétricos podem oferecer para você. Muito legal! Bom, agora que a gente está falando já de dentro do carro, dirigindo o carro, inclusive, vamos contar um pouco a respeito desse modo de condução, né? Que é um modo de condução muito prazeroso aqui do Hora 03. Você tem um conjunto muito harmônico, a visibilidade é excelente. Você consegue ter fácil acesso aos comandos do carro, então o motorista não tem nenhum tipo de problema relacionado a isso. E são 4 modos pré-programados aqui, né, para você fazer essa condução. O modo econômico, o modo normal, o modo esporte, são sempre esses 3 que estão disponíveis em todos os carros, aqui no Hora não é diferente. E tem também o modo alto, que daí o carro se adapta à melhor condição de pista naquele momento. Então você consegue fazer uma boa essa condução. Além disso, eu queria também chamar a atenção para a autonomia desse carro, porque segundo o ciclo em metros são 295 km, aquele ciclo do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular que sempre dá uma reduzida considerável na autonomia registrada em laboratório, justamente porque o Inmetro considera que o motorista pode simplesmente utilizar a máxima eficiência do carro o tempo todo, então por isso 295 km. O que o carro mostra aqui no painel? 420 km com a carga cheia. Então você consegue ter aí a sua condução prolongada se você tiver, por exemplo, no modo Eco. E claro, nas melhores condições possíveis, você consegue esticar essa autonomia aí dos 295 até os 400, um pouco mais de 400 km, que mostra no painel. Se você tiver a condição de regeneração, se tiver tudo favorável, né? É isso que eu quero dizer. Se o trecho é plano, você pega bastante descida para poder ter essa regeneração, enfim, você consegue ter uma autonomia maior aí para o Hora 03. Não que 295 km seja uma autonomia ruim, muito pelo contrário. Para uma bateria de 63 kWh de capacidade, a autonomia de 295 km aí já é uma condição muito boa, pensando num carro urbano, né, para você usar no dia a dia. E também até para você ir para a estrada com ele, porque não, você vai fazer trechos aí de 200 km, 250 km, até chegar a um eletroposto. É também um trecho para você ter aquela parada na viagem, né? Rodou mais de 200 km, já está há bastante tempo sentado, então sempre é bom dar essa parada, essa pausa no meio das viagens. Então, autonomia bastante interessante aqui para o Hora 03 GT, esse que tem uma bateria de 63 kWh.
que você acha? É suficiente? Conta aí nos comentários. E agora a gente trouxe o Hora 03 aqui para um estacionamento aberto para a gente mostrar uma das funcionalidades desse carro, que é o que? A assistência para o estacionamento. São diversas tecnologias, a gente escolheu mostrar aqui o estacionamento automático para a gente exemplificar isso aqui. Então vamos selecionar aqui o botão para a câmera e aqui tem o botão do estacionamento inteligente aqui no painel. Logo, vamos dirigir para procurar vagas de estacionamento. Tem do meu lado direito, do lado esquerdo, é um campo aberto, mas apareceu uma aqui. Então vamos selecionar essa, à minha esquerda, e iniciar o estacionamento. Solte o pedal do freio, que vai fazer o estacionamento automático em andamento. Aqui tem até o recado, né? Estacionamento automático em andamento, preste atenção e esteja preparado para frear a qualquer momento. Primeiro o carro foi para frente e agora engatou a ré sozinho. Tá vendo aqui, ó, o carro vindo automaticamente para trás. Você pode ver daí também o carro simplesmente fazendo a manobra sem qualquer interferência minha. Eu só tenho que ficar atento ao freio, porque o próprio carro pede, né? Caso algum pedestre apareça ou outro carro saia, eu também posso acionar aqui e parar automaticamente. Fazendo ainda o último ajuste, olha só, para ficar retinho na vaga. Então ele avançou, mas está indo ainda mais um pouquinho. O que vocês estão achando, hein? Será que vai dar certo? Acho que vai. Agora ele vai voltar para ré novamente. Olha lá, ajustando para ficar exatamente dentro dessa vaga do estacionamento. É uma facilidade, né, para quem quiser ter essa opção aí de parar. Claro que a gente está testando, então procuramos um estacionamento aberto com várias vagas, mas de repente pode facilitar também num estacionamento mais apertado. Você consegue fazer esse estacionamento, né, essa parada de um jeito tranquilo e, você viu, sem nenhum esforço. Pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um vídeo e você pôde acompanhar aqui no canal VE todas essas características aqui do Hora 03 GT, né? Agora, qual é a minha opinião a respeito desse carro? Eu já conduzi vários carros elétricos e tenho a sensação de que esse daqui é um dos carros mais bem construídos que eu já vi. Tem a sua capacidade de bateria interessante, tem uma potência interessante, né, dos 171 cavalos, com um torque muito bom também para um carro desse porte, lembrando, né, que é um hatch. Então, um carro muito bacana, gostoso de dirigir. Inclusive a sensação que você tem aqui dentro, quando você dá uma seta para o lado direito, você escuta a seta vinda do lado direito. Quando você dá a seta para o lado esquerdo, o barulho ele vem desse lado esquerdo. Então você tem aí uma condição de uma sensação, né, desse aspecto sensorial do carro muito bacana e muito prazerosa. Então é um carro que entrega o que promete, com design, com bom acabamento interno, bom acabamento externo, um carro bonito visualmente, um carro que tem as principais tecnologias disponíveis no mercado hoje. Você tem um sistema ADAS muito satisfatório, que te garante uma segurança, tem airbags pelo carro, você se sente então muito seguro de dirigir um carro como esse. E claro, né, com as facilidades, por exemplo, do One Pedal, que você acelera e desacelera só com um pedal só, você não precisa necessariamente estar apertando o freio. Então é um carro muito gostoso de dirigir e que vale a pena o investimento, sim. Claro, a gente sempre fala, né, cada carro tem uma história e cada pessoa tem uma história e uma necessidade. Então esse carro aqui ele atende com certeza um bom número de pessoas, porque ele atende às principais necessidades que o motorista tem hoje em dia.
E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal VE. Isso é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho, mostrando os carros elétricos e híbridos para vocês sempre que possível. Legal? A gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.